Olá, meus amigos, é com imensa alegria que lhes trago hoje o estudo dialético de Lycopodium clavatum. Agradeço muito à Associação Médico-Homeopática de Minas Gerais pela honrosa oportunidade de participar do curso, tendo vocês hoje como meus alunos, pelo menos para essa aula. É realmente um grande prazer. Vamos adiante? O nosso primeiro slide mostra o material que nós compilamos para fazer essa aula. Temos aí, primeiramente, um levantamento dos dados constantes na literatura a respeito de Lycopodium, tanto na patogenesia, matéria médica clínica, como do repertório. Isso forma um arquivo que eu gostaria que vocês também tivessem a sua atenção para eles depois. Juntamente com ele temos todo um conjunto de informações a respeito das palavras de dicionário em português e em inglês. E é muito útil para vocês conferirem as minhas impressões, os meus comentários. E por último, um texto a respeito do medicamento que eu estou ainda na fase final de redação, mas que eu libero para vocês em breve. O que é a matéria médica? Eu entendo que o material que exala das patogenesias é a vida revelada através da arte e da ciência. Ali nós temos um material que nós vamos ver isso com mais calma hoje, com mais clareza. É uma demonstração de como alguém pensa, sente e sofre, ou como um tema se expressa através dessas reações, atitudes, reflexões, pensamentos, medos, sentimentos, tudo enfim que pode ser considerado uma emanação da forma como alguém vive e se relaciona com os demais no mundo. Entretanto, esse material, por mais rico, mais denso e valioso, ele se transforma em um obstáculo para a prática da homeopatia, porque muitos profissionais, muitos homeopatas não conseguem lidar com ele de uma maneira proveitosa, de uma maneira que ele sai com uma referência de como isso se manifesta na clínica, como as pessoas podem variar dentro de um mesmo tema, e com isso nós temos algumas limitações que eu vou deixar mais claro agora. Um dos primeiros métodos de estudo de matéria médica foi chamado de síndrome mínima de valor máximo. Era uma forma de você pegar um conjunto mínimo, que era um tripé, geralmente de 3 pontos mesmo de apoio, e com isso você aplicar o medicamento. Ao mesmo tempo em que era importante como um recurso mnemônico, por outro lado, diminuía o potencial de aplicação dessa matéria médica na clínica. Também temos a proposta de um modelo calcado no conhecimento de um personagem. Um determinado medicamento correspondia a uma personalidade, e alguns autores diziam claramente que era preciso conhecer essa pessoa muito bem, e a partir daí você tendo esse contato com essa personalidade, você saberia identificá-la na prática. A Margaret Tyler deixou isso descrito de uma forma brilhante. Muitos autores se embrenharam nesse método, e eu quero destacar principalmente o James Tyler Kent e o Vitukas. Entretanto, muitos outros seguiram mais ou menos essas pegadas, mas uma boa parte ficou naquilo que é simplesmente uma exposição dos dados. Eu chamo de uma receita culinária, em que você pega os itens que aparecem na literatura como sendo um conjunto uno, e é muito útil, mas infelizmente ele não tem nenhuma dinâmica, é uma relação de componentes. Por mais singela que seja essa receita, na verdade a pessoa não sabe como fazer. O como fazer, que aparece nas receitas de uma forma geral: primeiro você refoga tal alimento, depois você coloca outro e põe o fermento, deixa um tempo de repouso para depois você levar ao forno. Isso não tem, isso é o método. E mais recentemente nós temos aí uma nova proposta,
que é o estudo baseado na taxonomia. Você vai estudar um medicamento, antes você tem que estudar a origem dele, a procedência, o reino da natureza ou da tabela periódica, e aí você vai se transformar num estudioso de classificação, de taxonomia, informações a priori para estabelecer quais são os pontos terapêuticos daquela substância. Me lembra muito o que o Michel Foucault fala a respeito da classificação, muito útil no século 1800, por aí, e que caiu em desuso no conhecimento. O método dialético segue a linhagem proposta por Marcia Elizalde no estudo de matéria médica. Eu comecei a fazer isso em 1985, com o nome de bipolaridade. E o medicamento foi zinco metálico. Mas no livro Homeopatia e Saúde, do reducionismo sistêmico, eu apresentei não só o método, matéria médica dialética, como também o estudo de 3 medicamentos para servir de exemplo de como empregar o método. Apresentei do Camara, Inácia e Cannabis Indica. Uma das críticas que no início do trabalho com esse método foi de que não havia um controle a respeito do uso do dicionário. E isso eu vou deixar claro para vocês. Enfim, o que é uma matéria médica? Além desses conceitos que eu falei antes, eu quero dizer que esse conjunto, que o Marci denominou de tema, mas o que a dialética permitiu avançar no entendimento, é que é um tema uno. Nós temos aí uma série de alterações, de efeitos patogenésicos, e eu sempre lembro que o que o medicamento provoca no experimentador sadio são efeitos e não sintomas. A farmacologia nos traz essa conceituação, essa terminologia. A grande descoberta que Samuel Hahnemann fez, na verdade, foi do efeito patogenésico. Acontece que a dialética permite uma investigação muito precisa do que é e do que não é nesse medicamento. Nós consideramos que cada patogenesia expressa em detalhes exuberantes, às vezes, o que é função, princípio, qualidade e virtude desse medicamento, que eu tenho chamado de FPQV, para mostrar que nós podemos identificar essa massa de dados com algum termo, com uma palavra às vezes. É importante que estude-se esses dados dessa maneira e ao retratá-los ou ao apresentá-los, a gente seja capaz de estudar com foco neles, nesses dados, que a gente não precise se referir a outro medicamento para explicar qual é o conteúdo dessa matéria médica. E eu faço um paralelo. Existe um ditado muito popular em medicina que diz assim: quando o paciente tem um médico, ele tem um. Quando ele tem 2, ele tem meio. E quando ele tem 3, ele não tem nenhum. Então, você olhe como é que um homeopata explica, como ele descreve uma matéria médica. Se ele é capaz de observar, de comentar todos os aspectos de um medicamento, focado nele, nas suas entrelinhas, nas suas interrelações, nas suas oposições mútuas, temos aí a descrição de um medicamento. Quando ele se refere a outro medicamento para fazer comparação, para fazer ilações, nós temos meio. E se, porventura, ele, ao descrever um medicamento, se refere a 2 ou mais, você não tem nenhum, porque o que ele está te falando a respeito daquele medicamento se perde nesse emaranhado de coisas que se transforma uma descrição de uma matéria médica mesclada assim dessa forma. Entrando mais propriamente no método dialético, eu gostaria de dizer que existem 3 princípios que eu tomei emprestado do método dialético e trouxe para o estudo da matéria médica. Quem quiser maiores informações sobre esse método dialético do ponto de vista científico, por favor, verifique no livro Metodologia Científica da Lacato. Lá descreve os métodos científicos, que são 4, e destaca também o método dialético. O primeiro desses princípios ou leis da dialética
é o antagonismo. Ele se apoia no conceito de que tudo que é também não é. Por isso que quando Shakespeare diz ser ou não ser, eis a questão, no estudo da matéria médica eu lhe respondo assim: ser e não ser, eis a solução. Porque tudo que existe pode perder essa existência de forma parcial, gradual e chegar à inexistência. Mas tudo o que existe tem a sua contraparte, tudo tem a sua oposição, tem a sua negação, a sua ausência. E essa ausência não é indefinida, ela não é difusa, ela é específica. Então nós podemos dizer que, além do antagonismo, existe um outro princípio da dialética que contribui para o entendimento da matéria médica, que se chama gradação. Ou seja, que um determinado fenômeno, que é uma função, princípio, qualidade ou virtude, ele aumenta progressivamente num sentido, que eu denomino de polo positivo, ou ele diminui progressivamente no sentido oposto, que eu chamo de polo negativo. Esses dois polos, na verdade, representam a expressão antagônica daquela virtude, daquele princípio, daquela qualidade. Uma outra questão relevante nesse aspecto é que o aumento quantitativo faz com que essa coisa, esse fenômeno, esse objeto do nosso estudo, à medida em que ele se intensifica numa direção, ele muda qualitativamente. Então, muitas vezes, quem está estudando uma matéria médica não vê que o conteúdo é o mesmo, que ali o cerne é semelhante e apenas uma roupagem nova da mesma essência. O contrário também é válido. À medida em que uma determinada característica vai se esvaziando, vai diminuindo, vai enfraquecendo, ela pode se transformar numa outra manifestação, aparentemente outra, que na verdade é a mesma, só que com outra faceta, com outra roupagem. Vamos dar um exemplo de visão. A função ver, ela pode aumentar, como por exemplo, hipermetropia, pode ser uma visão que vê com claridade excessiva, ela está vendo demais, mas ela está vendo muita claridade, ou ela pode ter diplopia, ou seja, a pessoa pode ter uma visão dupla, e finalmente ela pode ver também com um halo, ela está vendo de uma forma exuberante. No contrário, ela pode diminuir progressivamente, então pode apresentar daltonismo, que é a perda da capacidade de ver algumas cores, pode ter a visão embaçada de uma forma em geral, pode ter a perda de meio campo visual, pode ter cegueira noturna e cegueira. Nós estamos falando de visão, ou seja, todo fenômeno, toda característica, toda função, princípio, virtude, qualidade pode aumentar progressivamente ou pode diminuir progressivamente. Faz parte da forma de ser. Você não vai referir, por exemplo, que uma pessoa que perdeu a audição, ela não consegue sentir o odor das coisas. Não. A perda de uma coisa é respectiva. A perda de audição é a incapacidade de discernir, ou distinguir, captar ondas sonoras no ambiente. Isso implica em muitas alterações, muitos sinais que vão progressivamente na perda, também na audição, que pode se tornar uma acuidade hipersensível e também trazer transtorno. Então, de certa forma, podemos dizer que tudo o que existe pode ser intensificado ou diminuído dentro do seu próprio eixo existencial. O último princípio da dialética trazido para o estudo da matéria médica é a analogia. Efeitos patogenésicos que têm o mesmo conteúdo, e isso está evidente. Eles têm mais ou menos o mesmo grau, não mostram diferença de gradação e nem de oposição, nem antagonismo. Eles mostram um mesmo conteúdo. Eles podem ser os dois mentais, ou podem ser um mental e o outro físico, ou podem ser os dois físicos. O exemplo que eu já vou antecipar para vocês aqui é de Lycopodium.
ele tem falta de confiança em sua força, e isso vai aparecer especialmente na impotência sexual por parte dos homens, a falta de força para exercer a sua atividade sexual. Entrando propriamente no estudo de Lycopodium, eu queria dizer para vocês que eu selecionei o termo inadequação para o estudo do medicamento. A inadequação aparece como uma primeira referência na matéria médica em 1940. Alguém citando provavelmente Nash, fala que ali o sujeito estava com um sentimento de inadequação para cumprir as suas obrigações conjugais. Em 1999, extraído do programa Radar, Short J. diz assim: um sentimento de inadequação para enfrentar as demandas da vida e os medos que surgem desse núcleo a partir dessa característica central. Outros autores, que eu vou dizer 10, também citaram esse sentimento de inadequação em Lycopodium. E são vários. Tem, por exemplo, o próprio Nash, o Shaw, Bailey, entre outros, e vai terminar por ordem alfabética, que o Radar me informa, com Sankara, que também cita esse mesmo sentimento. Dá para fazer aqui um paralelo com Inácia. Inácia, nós podemos dizer com segurança que o efeito patogenésico citado pelo Hahnemann, que é consciência delicada, eu tomei delicadeza, fui ao dicionário, a palavra germina em 10 sinônimos, e esses 10 ainda acrescentam mais 5 que servem, são úteis para a compreensão dos efeitos patogenésicos. Não é a mesma coisa com Lycopodium. A palavra adequação, o que eu faço de preferência é trabalhar com as palavras no sentido afirmativo, porque geralmente elas são mais ricas de informações no dicionário. Adequação e não sentimento de inadequação, que eu até olho também, mas em geral os sentimentos na face negativa fornecem menos dados para esse tipo de estudo. Bem menos, às vezes só uma referência, que é a ausência. Seguimos. Adequado, ele traz para o nosso estudo as palavras suficiente, capaz, competente, conveniente, ajustado e apropriado. Então vejam bem, eu estou fazendo aqui com vocês o caminho inverso, né? Tá? Eu estudei primeiro as palavras da patogenesia, da matéria médica, do repertório. Selecionei essas palavras. Elas estão compiladas num arquivo de Word em ordem alfabética. Eu vou disponibilizar esse material para vocês rapidamente. Eu só vou ficar com o meu texto de redação de Lycopodium, porque eu ainda quero fazer uns acertos e fazer alguns quadros, como eu fiz no estudo de Inácia, que consta no livro Homeopatia e Saúde. Primeiro eu estudo a matéria médica, estudo a patogenesia, vou grifando e selecionando palavras, vou ao dicionário, vou coletando material e jogando num arquivo de Word. Depois eu começo a organizar com os princípios dialéticos. Às vezes no estudo do dicionário eu já percebo algumas relações, algumas associações possíveis entre as palavras e os efeitos e a matéria médica, e já vou anotando para eu mesmo não me esquecer depois. Esses termos que a palavra adequado disponibiliza são muito interessantes, porque eles fazem um trabalho semelhante ao que a delicadeza conseguiu fazer sozinha. Apesar de ser tão delicada, né? Mas ela foi muito generosa e proporcionou muitas informações e deu para agregar um conjunto que foi muito capaz de abrigar, de acolher todos os efeitos patogenésicos e enriquecê-los, bem como, em muitos casos, clarear o significado, o provável sentido daquele efeito patogenésico. Nós vamos ver isso aqui no estudo de Lycopodium. Dentre os termos de adequado, temos aí que o primeiro é suficiente para satisfazer um requisito ou suprir, atender uma necessidade. Competente. Então, os demais, capaz, conveniente, ajustado e apropriado, vão auxiliar no sentido de, juntamente com o competente, que eu considero que é mais relevante, facilitar o entendimento e muitas vezes mostrar
qual é, no fundo, a intencionalidade daquele efeito ou daquela rubrica. Competente é aquele qualificado, própria ou suficientemente capaz, que também é sinônimo de adequado. Competente também é adequado para o propósito e é tendo habilidade suficiente ou adequada. Então, por aqui vocês veem que, na verdade, os termos que estão aqui, a semelhança de Inácia, que pegou, por exemplo, delicadeza, surgiu na dinâmica o escrupuloso, fastidioso, fixação, que aparentemente não tem nada a ver com delicadeza, mas o estudo das palavras nos proporciona essa conclusão. Elas estão entrelaçadas umas às outras. Então, aqui eu quero que vocês pensem bem, que vocês registrem, porque adequado, competente, capaz, suficiente e conveniente. O competente, juntando com o capaz, adequado, com habilidade, com o conveniente, esses termos, eles estão muito próximos entre si. Tem uma situação que a palavra mais apropriada é adequado, tem outros que é suficiente, tem outros que é conveniente, competente, apropriado, ajustado. Isso aí é o miolinho, é a essência de Licopodium. Eu vou apresentar para vocês os dados da matéria médica de Licopodium agora com essa distribuição. No polo negativo, começam com os efeitos e rubricas discretos, vão para moderados e vão para extremo. No polo positivo, a mesma coisa. Eu começo apresentando aqueles que eu considero discretos, depois os moderados e depois os extremos. No polo negativo, nós temos como primeiro efeito para a nossa análise, medo, não ser capaz de alcançar o seu destino. E destino é fado, inevitável ou necessário. Também é resultado ou consequência. Temos ainda falta de confiança em sua força. Nesse efeito, medo de não ser capaz de alcançar o seu destino, nós temos aí o que eu entendo. E nessa hora depende muito da compreensão, da sensibilidade de quem faz o estudo. Alguém poderia colocar isso lá como sendo uma coisa extrema. Eu coloco aqui porque me parece uma coisa bem profunda, mas sutil, suave, que uma pessoa poderia até esconder essa sensação e não demonstrar de forma alguma, mas em tudo que ele faz, especialmente quando ele enfrenta algum desafio, essa sensação, esse medo vai estar ali na cabeça, é como se fosse uma vozinha, a própria voz da consciência, alertando para a sua dificuldade, e isso é vivenciado dessa maneira, como um medo de não alcançar o seu destino, de não ser capaz. Então veio a palavra capaz, que faz parte daquele grupo, da adequação, do adequado, do competente, do hábil. Outro sintoma, esse é patogenésico, coletado pelo Hahnemann, falta de confiança em sua força. A força é poder físico, capacidade. Estamos aí vendo que, de novo, o capaz, a capacidade, é uma característica, é um termo que é necessário ter muita atenção para o seu significado, para a sua presença e atuação em Licopodium. Essa falta de confiança, nós podemos, assim, elucubrar que ele ainda tem força, ele não tem a confiança na sua força. O efeito não diz que ele não tem força, diz que ele não tem confiança. Então nós podemos deduzir que é muito provável que ele tenha força, mas ela não é suficiente, ela não é adequada. Seguimos para o próximo. Temos aqui ainda efeitos discretos no polo negativo. Ele é tímido. A palavra timidez tem a ver com embaraço ou fraqueza. Outro sintoma, esse é patogenésico, coletado pelo Hahnemann, falta de confiança em sua força. A força é poder físico, capacidade. Estamos aí vendo que, de novo, o capaz, a capacidade, é uma característica que é necessário ter muita atenção para o seu significado em Licopodium. O tímido é o que não tem habilidade, ele se embaraça ou ele é fraco, ele não tem força,
E não ter força é não ter capacidade. O outro não é capaz de se decidir a fazer o que ele tem que fazer. Able, que é a palavra em inglês, tem a ver com talento, inteligência, habilidade, conhecimento, etc. Então, ele não é capaz, ele não tem habilidade, não tem força, não tem inteligência, não tem talento, não tem alguma coisa desse nível aí, dessa capacidade de resolver a fazer o que ele tem que fazer. A sensação de desamparo, a famosa helplessness, é você não ter poder ou ser incompetente. Você não tem força ou você não tem competência. Desencorajado é aquele que está sem confiança em sua própria força. Vejam bem, no anterior nós vimos que ele não tinha confiança em sua força. Desencorajado é praticamente a mesma coisa. Talvez um pouco mais já concretizado, porque o outro diz apenas que ele não tem confiança. Aqui ele já está sem coragem. Talvez já tenha uma pequena gradação. Agora eu quero fazer mais um comentário com vocês, fazendo um parênteses aqui na descrição dos efeitos e das rubricas, sobre a questão do discreto, moderado e extremo, que também pode ser visto como se fosse uma distribuição espacial. Pode ser também temporal. Mas vamos ver primeiro que não se deve confundir o fato de você colocar como discreto, moderado ou extremo como sendo gravidade. Porque uma pessoa pode ter um sintoma que aqui no estudo está classificado como discreto e que na verdade esse sintoma pode travar a vida dessa pessoa. Por exemplo, um pânico, uma fobia, um medo, em geral ele está como proximal, como discreto, mas ele pode travar a vida da pessoa completamente. Então, não confundir isso com gravidade na clínica. É apenas uma forma de organizar os efeitos e as rubricas de uma matéria médica, olhando que elas têm aparentemente uma certa gradação entre elas. Muitas vezes o que existe entre um efeito e o outro é uma questão temporal. Aqui eu estou citando que a falta de confiança em si mesmo progride depois de um certo tempo, entre aspas, para o desencorajado, para o desconfiado, e aparece, por exemplo, um transtorno, o fracasso literário. Aquilo que era falta de confiança em si mesmo agora se concretizou, porque esse fracasso mostra que aquela insegurança tinha seu fundamento. Isso é como a gente pode ver que os efeitos têm uma relação entre eles. Não é apenas uma lista estanque, mas eles falam entre si, eles dialogam, eles muitas vezes imbricam um no outro, de forma que a gente pode ver que isso realmente gera uma psicodinâmica. Continuando para o negativo, os efeitos moderados, transtornos por antecipação. O que é antecipação? É que ele não tem capacidade ou competência ou habilidade. É uma sensação que ele tem, que seja por conta de uma prova, de um exame, seja de uma apresentação num palco, qualquer coisa que ele vá fazer, que vai entrar em questão a sua competência, a sua habilidade. Dessa maneira, ele vai se cobrar do seu próprio recurso. Um outro efeito que aparece é confuso. E aí, muitas vezes, o dicionário nos ajuda a encontrar uma provável explicação para aquele efeito no medicamento. Porque confusão é quando as coisas estão fora do arranjo adequado. Então, daí eu entendo, eu concluo que ele está confuso porque a adequação das coisas se perdeu. Próximo grupo, medo de ficar sozinho, mas quer ficar. Também tem aqui uma inferência. Ele não se adequou ao grupo e por isso que ele tem medo de ser abandonado, mas ao mesmo tempo ele quer ficar porque ele também precisa encontrar a sua própria competência para isso. Inveja e cobiça também é uma conclusão interrogada. Provavelmente os seus recursos pessoais são insuficientes, inadequados para o seu próprio projeto, para o seu destino, o que ele quer alcançar. Então ele precisa de recursos
alheios. Ri de coisas sérias. A pessoa está falando uma coisa séria e ele tem um riso incontrolável. Isso mostra que ele está desqualificando, qualificar é um dos sinônimos de adequar. Muitas coisas se adequam através da qualificação que lhes é proporcionada. Último grupo dos efeitos moderados, desconfiado. Esse aqui é bem simples. Ele está sem confiança na capacidade alheia, na habilidade, na competência alheia. Ele é descortês. Descortesia. Cortesia é a pessoa agir de acordo com as regras de civilidade. Existem regras abundantes em relação a muitas coisas para a vida social, para a vida em comunidade. E parece que, nesse caso, Licopódium ignora essas regras e age de acordo com a sua própria cabeça, e por isso, muitas vezes, ele se torna descortês. Licopódium também apresenta medo de fantasma. Pelo estudo do dicionário, eu entendi que a fantasma é aquela criatura que não apresenta mais a mesma aparência ou os talentos que ele tinha anteriormente. Um outro sinônimo de fantasma é sombra. Os primeiros efeitos aí do polo negativo, no extremo do polo, desobediente é falhar, ser insuficiente. É muito interessante que à medida em que você vai pegando as explicações do dicionário, isso vai consolidando a proposta do tema. Foge de seus filhos é um outro efeito patogenético. Aqui nós podemos dizer que existem filhos de diferentes qualidades. Temos os filhos sanguíneos, os discípulos de alguém, ou de alguma filosofia, ou de alguma proposta qualquer, e temos as consequências, que são filhos. Os resultados ou consequências de alguma coisa são os filhos, que está lá bem associado à questão do destino, ou seja, tudo o que a gente fala, que a gente faz, que a gente atua, gera consequências, e essas consequências são os nossos filhos. Quando o Licopódium chega a ponto de fugir das suas consequências, dos seus filhos, do resultado dos seus atos, ele entrou numa incompetência. Ele não responde pelos seus próprios atos e também vai se recusar a responder pelos atos alheios, ainda que ele seja tecnicamente responsável por ele. Podemos ver então aqui que a insuficiência evoluiu para a deficiência. Se em certos momentos ele estava se sentindo insuficiente ou lidando com as coisas, mas ainda com uma certa reserva, agora no final a aversão à responsabilidade mostra que ele chegou num ponto de deficiência da sua adequação, dos seus valores, da sua competência, da sua habilidade. Ele zerou o estoque, ele chegou ao final, foi ao extremo. Ainda temos nesse grupo de efeitos extremos do polo negativo, falso, hipócrita, mentiroso, caluniador, corrupto. Todos eles, de alguma forma, têm em comum um aspecto que é fingem competência e lealdade. O corrupto, principalmente, mas todo o grupo, o hipócrita é aquele que tem duas faces, ou seja, numa ele mostra competência, aparenta ter ética, e, no entanto, no caso do corrupto, ele vai cometer atos que, no fundo, revelam a sua falta de lealdade, que tem a ver com a sua incompetência ética, moral, para lidar com as circunstâncias, com os seus compromissos e as suas obrigações. Outra rubrica que temos aí, disposto a contradizer. O significado parece ser que o outro foi falso ou incorreto. É uma forma de desqualificá-lo. E, por fim, nós temos o maquiavélico e o pérfido, que, igualmente ao grupo da falsidade, da hipocrisia, da corrupção, ele finge a adequação aos padrões para agir de uma forma escondida, de uma forma oculta, em que ele transgride as regras sociais, transgride os compromissos que ele tinha, ou mesmo os princípios éticos e morais. Para encerrar o polo negativo, nós temos desprezo. É uma rubrica que tem muitos medicamentos,
mas está na patogenesia de Licopodium, dá a entender que o outro não é adequado. E ser adequado é aquele bom, o necessário para as exigências ou propósito. Provavelmente seja essa a forma que Licopodium despreza. O conteúdo provavelmente seja isso. O outro não é competente, o outro não é habilidoso, o outro não tem talento, o outro não é adequado. E o cínico é aquele que afronta as convenções e conveniências morais e sociais. Particularmente, o cínico é aquele que tende a ridicularizar o altruísmo. Lembrando que um outro termo que se ajusta a esse cerne de Licopodium é o conveniente. Adequado, competente, habilidoso e o conveniente. E é interessante, que eu nunca tinha me dado conta, que convenção é uma, digamos, deturpação da conveniência. Quando se convenciona alguma coisa, é porque se estabelece que aquilo é o conveniente. Então nós podemos acreditar que Licopodium tenha uma certa afinidade com essa questão da convenção. Muito bem, por aqui nós encerramos o polo negativo. Seguimos então agora com o estudo de Licopodium clavatum, do seu polo positivo. Começamos. O primeiro efeito do início do polo positivo é chora ao ser agradecido. É um efeito muito peculiar de Licopodium. Eu infiro desse efeito que Licopodium se sente como quem foi reconhecido por ter agido adequadamente. E isso faz pensar também que a sensação de inadequação devia ser muito intensa antes, por um tempo, ou foi muito prolongada, de forma que alguém reconhecer que ele agiu adequadamente, que ele foi habilidoso, foi talentoso, conveniente, gera uma sensação tão gratificante que ele vai às lágrimas. O próximo efeito é chora ao encontrar amigo. E o que é o amigo? Quem se conhece e gosta e confia. Isso lembra um pouco aquele conjunto de efeitos do polo negativo que tem a ver com a confiança, a falta de confiança, a desconfiança, o desencorajamento. Aqui, ao reencontrar uma pessoa em quem ele confia, isso mexe com ele e o leva também ao choro. Nesse grupo, Licopodium tem paixão por jogos. E jogo é uma combinação de condições, regras e convenções estabelecidas. Nesse caso, podemos imaginar que ele gosta muito por conta dessas questões, mas a tentativa provável dele é de ser mais habilidoso do que o seu oponente ou do que as máquinas de jogar. Próximo efeito é imitação. Ele reproduz ou tenta fielmente. Também pode ser falsificar ou plagiar. Então ele está reproduzindo alguma pessoa, reproduzindo alguma coisa, reproduzindo um som, uma imagem, qualquer que seja o objeto, mostra a sua capacidade de se apropriar e mostrar aquilo de uma forma competente, habilidosa, talentosa. Cabe destacar também o seguinte, que houve uma gradação. Quando ele inveja, ele deseja, mas eu coloquei no polo negativo porque a inveja mostra que ele está dominado pela falta, pelo vazio, pela carência. Ao passo que na imitação, ele se apropriou do objeto, da figura, da imagem, do mecanismo que o atraiu e agora ele o incorporou em si mesmo. Ele quer ser adulado, anseia por ter a sua habilidade ou talento reconhecido. Aparentemente é isso que significa quando ele deseja ser adulado. Ainda continuando no polo positivo, no início, ele deseja ser respeitado. É interessante que ser respeitado tem a ver com ser acatado e ser obedecido. Vocês se lembram lá no polo negativo que nós abordamos a questão da desobediência como sendo
insuficiência, que é sinônimo que desobediência, que ele é desobediente sem mau humor, inclusive, o que mostra que ele é desobediente por uma outra questão e não pela sua irritação, pelo seu mau humor. Ele é desobediente como uma forma de se mostrar insuficiente para aquilo, para fazer, para realizar, para acatar. Agora aqui é o inverso. Ele quer ser respeitado, quer ser acatado, quer ser obedecido. E ele se mostra pretensioso. Pretensioso é aquele suficiente ou habilitado para a função. Ele se coloca como se fosse habilitado, talentoso, competente, suficiente para o exercício daquela função. Continuamos. Obstinado é aquele que adere fixamente a uma opinião, a uma atitude, a um curso de ação. Provavelmente é aquele que tem uma confiança excessiva no que ele pensa, no que ele acredita, na sua capacidade de chegar àquele fim ao qual ele se propõe. Intolerante à contradição também é uma probabilidade que seja por uma competência excessiva. Ele se julga com muita competência, o que ele sabe é suficiente, o outro não sabe nada, o que o outro sabe é insuficiente, o outro não tem capacidade, e assim sucessivamente. Ele é intrometido. Intrometer-se tem a ver com interferir sem direito nem convite, ou seja, é ser inconveniente. O conveniente tem a ver com a convenção, conforme eu falei no final do polo negativo. Avançamos no grupo moderado. Preconceituoso é aquele que tem uma opinião desfavorável, sem conhecimento abalizado. Aparentemente, ele está tornando o outro inadequado a priori, sem fundamento, sem razão, com algum pretexto, muitas vezes superficial. Petulante é aquele que se julga melhor que os outros, porque ele é mais capaz, porque ele é hábil, porque ele tem talento. Ele abusa, bate, ou seja, ele aplica excesso de força, e força, vocês se lembram que é capacidade. Vocês se lembram da física? Força é capacidade de realizar o trabalho. Então, quando ele fala que não tem confiança em sua própria força, ele não acredita na sua capacidade de realizar algum trabalho, alguma função, algum projeto. Aqui, ele está abusando da sua força, por isso ele bate e abusa. É um uso inadequado. Presunçoso é aquele que se considera super apropriado, super adequado. Ele se acha e daí ele acaba desempenhando esse papel de se colocar como se fosse o conveniente, o super ajustado. Ele se presume. Prepotente é aquele muito poderoso, é o prepotente. Tem força excessiva com antecedência. É muito interessante que o prepotente, o presunçoso e o pretensioso, todos eles têm esse prefixo pré. Porque no polo negativo, o que Licopódio tem é transtorno por antecipação. No polo positivo, ele é forte, qualificado, competente, talentoso, com antecipação. É pura dialética para entender um polo e o outro e como que eles estão interrelacionando. No polo positivo, começamos agora com os efeitos extremos. O ditatorial. Na matéria médica, vocês vão verificar, Hahnemann coloca lá que ele fica dando ordens aos outros. Ele está inflado de força e de capacidade. É esse o sentido que eu tomo para o ditatorial em Licopódio. Provavelmente, alguns pacientes vai ser um pouco difícil discernir só por essa característica, porque um Licopódio ditatorial bem robusto,
ele vai ser competente, vai ser talentoso, vai ser super adequado, vai ser super convencional, ou seja, ele vai manifestar isso em muitas ocasiões, o que talvez dificulte para entender que o que está lá por trás disso é essa sensação de competência exaltada. Ainda que tem o fraudulento, que é aquele que aparenta adequação, mas é falso. Para fazer uma fraude, é preciso que você siga bem as normas, as regras, faça tudo aparentemente bem, mas é como o corrupto. Só que aqui ele é mais habilidoso para fingir, para manipular as coisas de forma que, no fundo, existe uma falsidade, existe uma falcatrua, mas o externo, o envoltório é bem adequado, é feito com habilidade, com competência. Continuamos. Ilusão de ser grande figura. Também a inferência é que ele se julgue hábil demais, talentoso em demasia. Por isso que ele tem capacidades que o tornam uma grande pessoa, gran persona. Dogmático. O dogmático é aquele que insiste em ideias e princípios não provados, mas arrogância ou ser imperioso. Essas duas coisas se misturam para gerar o dogmático. A pessoa tem ideias que lembram um pouco o preconceito. Aquilo não está provado, não é uma coisa consolidada, consagrada, mas ele insiste e faz isso de uma forma um tanto arrogante, um tanto autoritária. Megalomania. Megalomaníaco é aquele que confere um supervalor a si mesmo. É claro que em Licopódium, a megalomania vai ser pela sua competência, pela sua adequação, suficiência, alguma coisa conveniente. Esses fatores aí estão interligados de forma que ele é super nesse aspecto. Ele não é megalômano, como Platina seria, porque ela é superior. Como Veratrum, porque ele é o primeiro de todos. Tuia, porque ele é o centro do universo. Que lembra um pouco Cânfora, que também é um dogmático e que provavelmente pode ser megalômano, porque é só ele no vasto universo. Então ele está só, mas ele praticamente se basta nesse polo positivo. Finalmente temos aqui em Licopódium o amor ao poder. Devido à sua habilidade, ele exerce o poder com tanta categoria, ele é tão magistral que ele se apega a esse papel que ele desempenha e também ao lugar, ao cargo, ao ofício, à instituição que ele manobra as coisas de uma forma adequada, conveniente, com talento. Pode ser uma figura assim muito saudável, com algum talento mais desenvolvido, pode ser um grande líder. Ele sai do autoritarismo que comanda pela força, pela imposição e se torna um líder que rege o grupo, a instituição, o cargo, e esse cargo pode ser da administração de uma cidade, de uma instituição muito complexa, de um estado, de um país, e ele rege isso de uma forma conveniente, habilidosa, com competência. Esse Licopódium não aparece muito nos nossos consultórios. O que aparece, em geral, é uma figura que mostra exageros, excessos, distorções, tanto para menos como para mais. Bom, como síntese de Licopódium, eu diria que ele deve girar em torno, principalmente, da competência. Ele soma conhecimentos e habilidades e é um sujeito que vai mostrar autoridade em algum ramo do saber ou do fazer e vai se tornar notável por causa disso, por conta dessas habilidades, talentos, competência,
adequação, né? Eu chegaria a dizer que, embora não tenha aparecido, Licopódio pode ser um sujeito bem versátil. Imitar os outros pode ser muito útil para o seu crescimento se ele aproveitar o que ele vê de interessante, de valor nos outros, na postura alheia e captar para si. Inicialmente pode ser uma coisa um pouco forçada, uma imitação, mas com o tempo isso pode receber ali, através da própria experiência que ele viver, o burilamento de ser uma característica assimilada e desenvolvida com os seus recursos naturais e se torna então uma coisa autêntica na sua personalidade. Para reforçar, vocês viram que alguns efeitos patogenéticos foram interpretados por inferência. É muito importante dizer isso, mas não é uma inferência assim vaga, alienígena por completo. Ela segue o termo do dicionário, ela segue os significados que o dicionário oferece, sem fazer um desvio, sem pegar atalho para outras coisas para explicar aquilo. Tem que estar bem próximo a esse miolo. É uma ressalva, porque algumas pessoas perdiam noção do vínculo de um termo da matéria médica ou do repertório, e ali pegava sinônimo atrás de sinônimo e no final estava longe do conceito original. Então nós temos que olhar que há uma ideia central, há um núcleo, e esse núcleo vai se expressar de uma maneira muito rica e muito criativa, que é inédita na patogenesia. Por isso que a gente não deve trazer informações de fora, seja da própria substância, no que eu falei da taxonomia, seja de outras interpretações. Por exemplo, o dicionário de símbolos. Você vai lá no dicionário de símbolos para ver o que significa um determinado elemento que aparece na matéria médica, e muitas vezes esse material que você colhe lá não se enquadra, ele não se insere, porque não está coerente com todo o conjunto de informações daquela matéria médica. É preferível que você deixe sem explicação do que você introduza alguma coisa fora do contexto. Nesse sentido, o dicionário é preciso que tenha essa cautela, mas que você não fique muito rígido, muito preso a uma palavra só. O estudo de Licopódio, nesse caso, foi muito enriquecedor por trazer essa novidade, que é você tem um conjunto de termos que são muito próximos. Geralmente, quando você olha, um é sinônimo do outro, e esse sinônimo de um terceiro, e eles estão todos, assim, enfronhados uns aos outros. Você pode trabalhar com esse miolo, mas não buscar coisas que o dicionário possibilita, mas que sai completamente da ressonância desse miolo. O texto da matéria médica eu libero em breve para vocês, e o dicionário e o levantamento de matéria médica da literatura vai ser imediato aqui junto com esse vídeo. Mais uma vez, gratíssimo pela oportunidade e espero que a gente se veja numa outra ocasião. Um abraço, até mais, se Deus quiser.